volta aqui com Vida Plena pela Boa Vontade TV e a gente está falando hoje sobre buscar tranquilidade, nesses momentos desafiadores. E quem é mãe, especialmente aquelas mamães de primeira viagem, sabem que esse primeiro momento da vida dos seus filhos pode ser bastante desafiador. São muitas novidades, muita coisa acontecendo e às vezes a gente fica assim, nossa, mas o que eu faço agora? O bebê está chorando e eu quero trazer melhoria para ele, quero que ele não sofra, o que eu posso fazer? A gente conversa aqui sobre muitos temas, para a gente conhecer, trocar experiências, falar sobre assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Hoje a gente vai conversar, por exemplo, sobre a ingestão de chás, como chás podem ser aí uma boa estratégia para acalmar os bebês. E a gente recebe para conversar com a gente a nutricionista Andréa Marim. Andréa, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda aqui ao Vida Plena. Obrigada pelo convite. Queria começar falando sobre a idade, né? Porque a gente sabe que até uma certa idade é conveniente apenas o aleitamento materno. Sim. Então, a partir de que momento eu posso inserir o chás na alimentação do bebê? Então, o recomendado é o aleitamento materno até os 6 meses. Após isso, pode estar introduzindo o chás ou outros tipos de alimento também para o bebê. Perfeito. E a partir então dos 6 meses, existe alguma restrição de chá ou qualquer chá pode ser dado? Não, é melhor dar os chás mais calmantes, com menos efeitos colaterais, como a camomila, melissa, hortelã, erva cidreira. Evitar os que tem muita cafeína, como o chá mate, o chá preto, porque eles contêm a cafeína, vai estimular muito o bebê, então ele vai ficar mais irritadinho e ainda impede a absorção de zinco, cálcio e ferro, que é importante. Ah, sim. Então, os chás pretos não são recomendados, Não são. até por conta dessa questão da absorção desses outros Isso, nutrientes. exatamente. Perfeito. E você falou aí dos chás mais calmantes, eles têm, além de trazer, né, essa capacidade de acalmar os bebês, trazem também outras vantagens? Pode melhorar a cólica do bebê, a digestão do bebê também, mas o que a gente percebe mais mesmo é o efeito mais calmante, mais tranquilizante do bebê. Certo. E aí a preparação desse chá? Ele tem que ser feito como? Ele tem que ser feito uma infusão. Então, provavelmente você vai usar para o bebê no início do desmame, né? Ou se estiver ainda amamentando, vai ter que oferecer na colherzinha. Certo. Então, vamos preparar uma quantidade pequena, de mais ou menos uns 50 ml de água quente. E coloca uma colherzinha de chá da erva. Tá? Aí tampa, deixa a infusão por uns 5 minutinhos, depois pode já oferecer para o bebê em temperatura ambiente. Nunca com açúcar? Não, sem açúcar, sem adoçante, sem mel. O mel é recomendado a partir de 1 ano de idade, que pode ter algum tipo de alergia, então é só o chazinho mesmo. E aí o bebê não vai achar, no começo pode estranhar um pouquinho, mas eles costumam se adaptar bem? Sim, costumam sim. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui sobre a quantidade certa de chás para bebê. Você falou de produzir pouquinho, mas o ideal seria oferecer quantas vezes por dia? Então, você vai oferecer sempre longe das mamadas ou da refeição, das papinhas, né? Para não atrapalhar no apetite do bebê, né? Para não ser um substituto àquela alimentação que é importante. Mais umas 2 vezes ao dia, no bebezinho, uns 50 ml, e vai aumentando gradativamente conforme a criança vai crescendo, né? Perfeito. E até com a adaptação dela, né? Tem criança que às vezes se adapta melhor, mais rápido, né? Sim. Perfeito. Antes de dormir também é legal oferecer um pouco desse chá? Um chazinho de camomila. Nada vai ser melhor do que o aleitamento materno para dormir, né? Mas caso ele queira a criança estiver mais irritada e achar necessário, pode sim dar um chazinho calmante. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui, lembrando que você pode fazer a sua pergunta para a gente via WhatsApp 11 99801 1242. É a Mariana Menezes de Brasília. Olha, Maria, acho que a gente já respondeu essa pergunta, mas a gente reforça aqui. Ela quer saber se pode dar chá para a filha dela de 1 ano todos os dias. Pode. E provavelmente ela já vai estar consumindo 150 ml a 200 ml de chazinho, sem açúcar e sem adoçante. É bom que a gente readapta os nossos próprios hábitos, né? Junto com a criança. Uma outra questão é sobre a intolerância. Existe alguma questão que pode existir, sim. Não é comum acontecer de ter efeitos colaterais, mas pode ser que alguma criança tenha uma intolerância e aí a mãe tem que ficar atenta às reações, né? Pele, intestino.
Então, assim, isso vai depender de cada bebê. Pode ser a um produto específico, por exemplo? Pode ser a camomila, mas ativo. daí... Isso. Pode ser. E aí, eu substituindo, eu posso continuar oferecendo chá só no... É, que nem, por exemplo, o chá de camomila, ele é bem calmante. Ele é um dos melhores chás que a gente pode estar usando, tanto para nós como para os bebês. Mas também a mãe tem que ficar atenta, porque pode constipar. Ele tem ação calmante, mas também ele tem ação de constipar. Se a criança já tiver o intestino um pouquinho preso, é melhor evitar. Ah, certo. E aí, nesse caso, o pediatra pode ajudar a encontrar qual seria o melhor chá para oferecer para esse bebê? Ah, na verdade, a mãe vai ter que introduzir todos um pouquinho de cada, porque cada um vai ter um ativo diferente, um princípio ativo diferente. Então, o interessante é estar variando. Não tenho intolerância a nenhuma alergia, não tenho por que restringir a um só, entende? Perfeito. Você falou da camomila. Por exemplo, de erva doce, ele também tem efeito calmante? Menos que a camomila. Ele tem um efeito mais para digestão, para gases, flatulências. Então, um bebê que está com muito gases, eu posso oferecer um chá de erva doce. O chá de funcho também é bem interessante. Ah, é? E é fácil achar chá? É, em casa de ervas, sempre procurar ervas naturais, de boa procedência, né? Perfeito. E a preparação, é importante que ela seja sempre feita no momento do consumo ou eu posso fazer e ir consumindo durante o dia? O interessante é que seja feito utilizado no fazer a preparação e já dá para o bebê, porque esses são ativos, são muito voláteis, eles se perdem, esses princípios ativos no ar. Então, se ficar muito tempo de um dia para o outro, vai perder a ação, a eficácia do chá, né? Perfeito. E nos momentos, nos dias de calor, por exemplo, eu poderia oferecer esse chá mais friozinho, um chá mais geladinho também, fazendo dessa forma que você mencionou? Pode até misturar os chás, né? Fazer uma camomila batidinha com hortelã. Ah, legal. Né? Oferecer outras composições. É isso. Um gengibre, por exemplo, pode ser inserido nesse chá? Sim. Então, o gengibre vai ter uma ação anti-inflamatória, né? Seria excelente também, principalmente prevenção de gripe. Podendo associar também a um limão, que é uma vitamina C, melhorando a imunidade da criança. Limão com gengibre, então é um chá legal. Então, a gente nessa época que a criança às vezes está entrando numa escolinha, né? Está tendo contato com outras crianças, é muito comum as mães reclamarem, né, ou perceberem que a criança fica mais gripadinha, acaba pegando mais coisas. Então, limão com gengibre é uma opção legal. É uma opção ótima. Então, a gente falou de erva doce, a gente falou de camomila, limão com gengibre. Existe mais algum outro que a gente possa usar? O fungo? O fungo, a gente falou da cidreira, melissa, que também é um chá tranquilo. Que traz a ação calmante. Isso, que traz ação calmante, todos os benefícios que a gente precisa para um bebê. Fora esses chás, é melhor evitar. Porque, por exemplo, se for colocar um chá mais forte como chá verde, vai ter ação mais termogênica. Então, não é isso que a gente quer para o bebê nesse momento, O que é o chá verde, para quem não conhece? O chá verde, ele é um chá termogênico. Ele tem ação antioxidante, anti-inflamatória, é muito usado no processo de emagrecimento, para dar uma detoxificação hepática no organismo. Certo. Então, o melhor é utilizar esses que a gente mencionou, que são considerados chás de ervas mesmo. Que a gente Sempre usa. Ervas. Então, eu vou num lugar e peço esse As ervas, compro o saquinho da erva, não aquele Não é o saquinho que a gente compra no mercado, né? Não, porque o sachêzinho. Não, o sachêzinho não vai ter os princípios ativos que o bebê precisa. Ah, tá. Então, tem que fazer. E aí, o processo de infusão, a gente tem equipamentos, né? Muito fáceis de acessar. Já tem objetos que já são os infusores. Ou quem não tem, fazer isso, que tem o difusor. Ou então fazer dessa forma simples que eu te falei. Com saquinho, né? Não, você ferve a água quente, coloca uma colher de chá da erva, tampa por 5 minutinhos, para que os ativos daquela erva possam ser dissolvidos na água e depois coar e consumir. Consumir certinho. Isso. A gente tem algumas outras perguntas que chegaram aqui. A Maria das Graças de Embu das Artes, ela quer saber qual que é o melhor tipo de chá. A gente acabou de responder isso, viu? Sobre se o melhor é o sachê ou da própria planta. A planta. Certo. Sempre a planta. Sempre a planta. E fica prestando atenção nas partes que você vai usar, né? Se as folhas, se as flores, que nem no caso da camomila. O interessante é que seja as flores, né? Ah, que interessante. E eu consigo encontrar a flor da camomila. Consegue. Porque normalmente quando a gente pensa na folhinha desidratada, por exemplo, é normalmente a folha, né? Mas o benefício maior vai ser nas flores. Existe alguma outra erva que é melhor usar a flor do que a folha? Hoje, dessas que nós estamos falando, é só a camomila mesmo. Então, olha,
Maria das Graças, preferencialmente use a planta, que vai trazer aí todos os benefícios que você precisa. A gente também tem uma pergunta aqui do Gustavo Cardoso, de Manaus, Amazonas. Ele diz que sempre gostou de adoçar os chás que ele toma. Posso adoçar o chá da minha filha? É melhor açúcar ou mel? A gente falou que, primeiramente, até uma certa idade não é bom adoçar nada, certo? Não. Até um ano, por exemplo. Após um ano, ela pode até introduzir o mel. O mel. Mas antes disso, se introduzir o açúcar, vai fermentar. Pode ser que a criança tenha até o efeito ao contrário, tenha mais gases, flatulências, uma má digestão. Então, não, o açúcar nunca vai ser bem-vindo, né? É isso que eu ia perguntar. Tipo, na primeira fase da infância, a gente já sabe que não é benéfico. Mas a gente acaba, com o passar do tempo, inserindo açúcar na alimentação da criança. Evitar ao máximo, ela é importante, né? Desde o desmame, se já não oferecendo açúcar, o paladar da criança já vai ficando se adaptado para menos doce. É claro que eles vão crescer, vão para festinha, vai acabar consumindo uma coisa ou outra, mas já vai ter aquele paladar menor para o doce. Menos tolerante, né? Isso, menos tolerante. E aí, Gustavo, talvez se você costuma já, sua filha, acostuma ela a tomar chá sem açúcar, conforme ela for envelhecendo, ela vai continuar com esse hábito. Com certeza. E aí é, com certeza, muito mais saudável. Muito mais saudável. Perfeito. Alguma outra dica importante que a gente possa trazer para o pessoal com relação ao consumo de chás? E aí não só para os bebezinhos, mas também para outras fases da vida? Chá é uma erva, as ervas têm um poder medicinal assim incrível, né? Então, para cada fase da vida e para cada objetivo, existe uma erva específica. Então, assim, é maravilhoso. Eu aconselho que todo mundo consuma de 1 a 2 xícaras de 200, 150 ml de chá por dia. Então tá aí, né, gente? Trazer o chá para a nossa rotina alimentar, né, para o nosso dia a dia, vai trazer inúmeros benefícios. E a gente falou hoje aqui desses benefícios já para o bebezinho, né, que faz aí uma série de questões, enfrenta uma série de desafios e que pode ter sua vida, né, melhor, mais... né, vencendo aí algumas questões com esse consumo do chá. E para as mamães e papais aí, em especial, que estão, né, buscando tirar dúvidas, o nosso programa está à sua disposição. Você pode mandar as suas perguntas para a gente e a gente encaminha para a nossa convidada, né? A gente bateu aqui um papo, tiramos algumas dúvidas com relação a este assunto e você pode aproveitar que a gente vai continuar aqui, né, sempre trazendo esclarecimentos para você. O nosso telefone é o 0310 07 940, então via WhatsApp 11 99801 1242. André, queria agradecer a sua presença, foi muito legal conhecer um pouquinho, entender um pouquinho dessa questão do chás, que às vezes a gente consome, mas não imagina o impacto que ele tem sobre a vida, exatamente. Né? Como também tem o lado negativo, né? Sim. Pode ser que um chá para você não faça um efeito esperado. Não quer dizer, gente, que você precisa abrir mão do chá, você tem que encontrar um que faça esses benefícios. Então aproveite, faça aí a sua pergunta, caso você ainda tenha dúvidas. Como dissemos, nós encaminharemos para a nossa convidada, a nutricionista Andréa Marim. Combinado? Mais uma vez o nosso contato, 0310 07 940, ou via WhatsApp 11 99801 1242. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho, um momento ecumênico de oração, a mensagem de paz do irmão Paiva, que sempre fortalece aí o nosso coração. Tudo isso para você. A gente já volta.